Prezados companheiros, prezadas companheiras, estou recebendo aqui na liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores dois queridos companheiros e amigos da direção nacional do MST, o companheiro Alexandre Conceição e o companheiro João Paulo Rodrigues. Estão vindo aqui para uma agenda específica, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a semana, né? Em primeiro lugar, o que devemos esta visita tão ilustre dos companheiros aqui na Câmara dos Deputados hoje? Muito bem. Agradecer a oportunidade de ser recebido aqui pelo nosso líder, pelo Pimenta, e estar visitando os deputados. Hoje nós temos uma audiência no final do dia com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Foi acertado previamente com a liderança do partido e dos demais partidos de esquerda, Orlando e assim por diante. E o principal objetivo dessa audiência é nós entregar a nossa carta do seminário sobre questão agrária que nós fizemos no final de semana na Escola Nacional. E o grande objetivo é mostrar para o Rodrigo Maia e para essa casa os grandes dilemas e problemas que existem no campo brasileiro. Em especial sobre a questão da violência no campo, que nos preocupa muito, a quantidade de assassinatos tem aumentado, em especial do período do governo Temer para cá. O segundo agenda que nós temos com ele é referente ao pacote de agroquímico liberado pelo Bolsonaro e pelo Temer, todo o pacote de agrotóxicos e assim por diante, as preocupações ambientais referente a isso. A questão referente à demarcação de terras indígenas e titulação, a demarcação e titulação das terras quilombolas e a paralisação da reforma agrária, que nos últimos anos não aconteceu um único assentamento. E por fim, e não menor, queremos também aproveitar a ocasião para tratar com o Rodrigo Maia o tema da Previdência Rural. Nós não podemos aceitar que uma situação tão grave que já no campo, o governo possa empurrar de goela abaixo aos movimentos e a esse Congresso essa demanda. Então é uma pauta importante, nós queremos aproveitar e dialogar com os demais deputados, informar todos os demais, porque construiu essa boa unidade entre os movimentos populares do campo, as organizações de movimentos ambientalistas, quilombola e o movimento sindical. Portanto, ser recebido por você, pelo PT e pelos demais membros da casa para discutir isso também para nós é de muita alegria. Alexandre, o seminário foi um sucesso no sábado? Muito bem, o Pimenta, novamente agradecer sempre a boa recepção que a gente tem aqui nessa liderança, que tem feito um trabalho extraordinário do ponto de vista da gente compreender a disputa que se dá aqui nessa casa. A disputa onde um congresso foi eleito aí, um congresso através de fake news, mas a gente encontra aqui grandes e bravos companheiros que estão defendendo a nossa aposentadoria, que estão defendendo a nossa soberania, que estão defendendo a liberdade do presidente Lula. Inclusive com os fatos ocorridos essa semana da Intercept, que trouxe à luz do dia tudo aquilo que a gente já vinha comentando, falando, denunciando, mas agora as provas estão aí. O Moro é um criminoso, construiu uma organização criminosa para criminalizar o nosso presidente Lula, para criminalizar e influenciar nas eleições e, portanto, foi beneficiado com o cargo de ministro. Nós estamos atentos a essa conjuntura, nós estamos atentos a todo esse processo que se está dando aqui na casa com relação à deforma da Previdência, que eles querem empurrar a goela abaixo. E nós estamos atentos também, porque nessa semana acredito que eles vão ler aqui já inclusive a reforma da Previdência que eles vão propor. E nós estamos atentos e pedindo o apoio a vocês, a liderança da minoria, para que a gente possa juntar força durante essa semana e sexta-feira, todos e todas convocados, para que a gente possa fazer uma grande paralisação nacional em defesa da aposentadoria e pela liberdade do nosso presidente Lula. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do Intercept, né? Eu acho que nós, durante muito tempo, denunciamos essa trama, Sérgio Moro, procuradores, setores da imprensa, setores do grande empresariado, um conluio que tinha como objetivo, em primeiro lugar, impedir o Lula de ser candidato, em segundo lugar, prejudicar a própria campanha do Haddad. O que eles estão tentando fazer é, em primeiro lugar, dizer que não é nada, que é coisa comum, que foi hack, e tentando criminalizar, né, os jornalistas que publicaram a matéria. Como se né? Agora, hoje vem mais uma leva. Né? Hoje vem mais uma leva. Esse negócio está só começando. E eu acho que nós poder
aproveitar essa oportunidade para fazer as pessoas refletir. Exatamente. É uma coisa importantíssima, dentro e fora do Brasil. Está tendo mais repercussão fora do Brasil do que dentro do Brasil. Sem dúvida nenhuma. O golpe, de modo geral, é importante que nós tenhamos claro que o que está sendo descoberto hoje pelo Intercept é a construção do golpe, que é basicamente, eu tenho que chamar de 4 grandes famílias. A família dos banqueiros, que financiou lá atrás o Cunha e Companhia Limitada e as grandes empresas que financiou De isso. certa modo é o Paulo Guedes hoje. Exatamente. Segunda família do golpe, a família da Justiça, que ele se autodenominava, República de Curitiba, Que é o Moro, que está com lá a no Globo Ministério, junto, né? são da mesmo grupo de familiar. Terceiro grupo, a classe média que saiu do armário ou do esgoto com as ideias fascistas, algumas deles abandonadas por todos nós, com órfãos, mas elas foram para as ruas e levaram a bandeira Sérgio Moro pelas ruas. E por fim, os partidos de direita que fizeram e desfizeram com impeachment aqui no Congresso. Essas 4 famílias junto está sendo desnudada agora pelo Intercept, porque vai aparecer as ligações com os partidos, os bancos, com a Rede Globo e todo esse setor. Vai aparecer também quem financia isso. É isso, vai Porque aparecer. eu estou convencido que o próprio tratamento da violência da Globo ontem é uma espécie de uma vacina. Exato. Né? Esse antagonista Hoje Globo, eles escalaram né? um dos ministros do STF para defendê-los. O o próprio- Barroso. lamentável Exército, né? declaração. É uma lamentável declaração. Agora veja Vilas bem, boas. eu tenho a impressão que tem muita gente hoje, eu não digo arrependida, mas já está envergonhada. Envergonhada. Porque o que tem gente que tirou adesivo de carro, apagou foto Das redes Tem sociais. gente, tem deputado que até ontem estava aqui aplaudindo o Sérgio Moro, e que hoje já está aí. Né? O que teve gente que se declarou arrependido, o cara aquele que fez o filme, o Padilha, caras conhecidos. Né? Nós temos que ter a capacidade agora de trazer, não os cabeça, mas muitos cidadão de bem que foi, Inclusive fazer um apelo a todos os nossos militantes de esquerda que não nos interessa usar aquela frase, eu avisei. Não vamos ficar espinhando, pisando nos eleitores. Porque o cara quando passa por uma situação como essa que eles estão passando, Nós temos que trazer eles não, para o tem nosso uma lado. espécie do luto. Exatamente. Nós temos que respeitar, entendeu? Vamos respeitar Antes o luto, deles, Tem que respeitar o luto. e trazer eles para o nosso lado. Sabe? Tem que Nós respeitar o luto. nós sabíamos, mas não precisa ficar dizendo para eles, inclusive no grupo de família que a gente fica Inclusive, mandando lá dentro do eles zap. eles já reconheceram que a gente sabe. Já se reconheceu. Então, principalmente naquele encontro de domingo, com o Negro e a família, Não precisamos não ficar podemos. falando, eu né? avisei. Eu avisei. Né? Tu não acha, Pimenta, Alexandre? eu acho. Agora, eu também Vocês estão de sacanagem. eu tenho uma preocupação, porque essas famílias que o João Paulo trouxe aqui são perigosas. São perigosos. São ligadas a milícias. E eu tenho uma Vão preocupação, reagir. e nós do MST já, vamos dizer aqui, estamos muito solidários ao Glenn, à sua Eu família. gravei um vídeo hoje sobre isso. Ao David, que está sendo atacado nas redes sociais, porque essas famílias são perigosas. Essas famílias aí assassinaram a Marielle, apareceu muito, o Queiroz sumiu do mapa, então tem muita coisa suja por trás desse tapete que a gente precisa limpar o Brasil, trazer a democracia de volta, e para o Glenn e para a sua família toda a nossa solidariedade, que ele se mantenha firme com o Intercept ativo, trazendo à luz do dia a denúncia que a gente já vinha fazendo ao longo desses 2 anos. Agora, Pimenta, para nós ir dialogando com quem está nos acompanhando, aprendendo isso aqui com o Nobre, que todos os dias tem feito isso para nós, a possibilidade de derrotar um governo golpista como esse, pelo que nós compreendemos, são 3 grandes possibilidades. Uma conjuntura adversa internacional, econômico-política, que desorganiza eles aqui, que não está colocado de curto prazo. Uma ação entre eles, ou seja, disputa interna, que se cria uma contradição política, ou uma ação da oposição, combinado Congresso com as ruas. Em que pé você analisa que nós estamos hoje na disputa política? Veja bem, eu acho que tem um fato, quer dizer, além do fato da política em si, quer dizer, aquele discurso que ele se apresentava como a nova política, que ruiu antes de assumir, porque o assunto do Queiroz, né, é um assunto que constrange eles e deixa eles sem ter capacidade de resposta. Eu, inclusive, a semana passada propus, acho que a Globo, dei uma ideia para a Globo. Né? O cara que fazia já morreu. Mas lembra aquele programa que tinha linha direta? Sim, claro. Para achar o cara que desapareceu? Podiam fazer um linha direto
do Queiroz. Vamos achar o Queiroz. Né? Podia pegar o Caco Barcelos, que é o cara, Do né? Linha Direta. E fazer uma linha direta especial. Onde está o Queiroz? Porque esse assunto constrange eles. Né? Aí vem a história do filho. Né? E para os arrependidos tem uma outra sugestão, que é que ele não fala que eu discuto. Então, o que acontece? Um programa especial. Mas tem um também. elemento-chave da história que é a economia. Eles não conseguiram responder. Eu estava olhando esses dias umas matérias de outubro, novembro, dólar, não sei o quê, a economia vai crescer não sei quanto. Gente, desemprego explodiu, subemprego. As pessoas estão voltando a conviver com a miséria todos os dias. Né? Cada vez que alguém a São Paulo, o que eu escuto, mas que tem gente de São Paulo morando na rua, morando nas praças, é pelo Brasil inteiro. Situação delicadíssima. Então o governo não consegue, a base social se corroeu muito rapidamente. Né? Tu vê agora, enquanto nós estamos aqui, chegou a notícia de que a Comissão de Justiça do Senado rejeitou por 15 votos a 9 o decreto das armas. Isso é uma boa notícia. Certo? Boa notícia. Então já começa a ter Sinais. reflexo aqui dentro. Já começa a ter reflexo aqui dentro. Então eu acho que é um governo que corrói rapidamente a sua base social. E esse tema da investigação sobre as milícias, sobre a família dele, tem um alto poder corrosivo. Essa história do Moro pode trazer um elemento totalmente novo nessa conjuntura e sem a capacidade de dar uma resposta econômica, né? E tem um quarto elemento que eu não sei se vocês estão acompanhando de perto, mas vai ser instalado aqui a CPI da fake news. E um dos temas da CPI da fake news... Isso é fruto daquela denúncia da Folha de São Paulo? O que acontece? Exatamente, um dos temas é o uso das redes sociais para manipular o resultado das eleições de 2018. Então isso nos abre um capítulo que pode, inclusive, se juntar com a história do Glenn. Exatamente. Pode, Né? pode Quer dizer, num determinado momento nós vamos achar Ou toda essa continuidade. conexão. Então eu acho que a conjuntura agora é uma conjuntura que temos que retomar a ofensiva. E a greve geral do dia 14 vai ser decisiva para isso. Né? Ou seja, na década de 80, o que demorou-se para a classe trabalhadora, a sociedade, conhecer de fato o que foi o golpe, que demorou mais ou menos 20 a 25 anos, este golpe em 2 anos... Não tinha redes sociais, Está era só a sendo Globo. desvendado. A Globo tinha Está o sendo monopólio da desvendado. Essa é a grande informação. novidade. Né? Agora, nesse mesmo sentido, Pimenta, acho que é importante que o conjunto dos movimentos populares, das organizações, precisa se preparar para uma luta de médio e longo prazo. Exatamente. O auge dessa greve, ou dessa luta e das dificuldades, vai ser setembro, outubro, com a crise econômica. Esse governo não vai dar resposta, nós vamos ter uma contradição gravíssima que vai se aflorar aí. E nós temos um intervalo agora, porque a greve dia 14, sexta-feira, e a próxima grande mobilização vai ser no 14 de agosto, com a mobilização das Margaridas aqui em Brasília. Nós temos o mês de julho, que é importante que os grandes movimentos, que as organizações, precisam preparar um grande mutirão de trabalho de base para explicar para a população o que está acontecendo e nós O prepararmos seminário da soberania, o segundo seminário sobre a questão da soberania ficou por início de agosto, né? A ideia... Início de agosto. Início Mas de eu queria agosto. lembrar também, João, do 10 ao 14, a estudantada vai estar no Congresso da Uni aqui. também. Então é importante que também o movimento estudantil, esse movimento que trouxe de novo o Movimentos para a Rua, né? Aquele 15, maravilhoso dia 15, que foi um espetáculo da democracia, da participação do movimento estudantil, do movimento dos professores, que é isso que nós queremos, é um país com educação. O juiz, esse mafioso Moro, está aí, foi derrotado hoje no CCJ, como você disse aqui, mas aí o pacote dele é mais crime, mais arma, mais Agora, assassinato. nós precisamos, Alexandre, é organizar, como o João disse aqui, esse calendário. Nós temos agora a greve geral, Exato. né? Aí nós vamos ter, na última semana, início de julho, a votação na comissão, e eles vão tentar votar no plenário a reforma da Previdência. Então nós Nós precisamos temos o organizar os Congresso da movimentos Uni, para vir fazer uma pressão aqui. Nós temos Marcha das um Margaridas. seminário sobre soberania no início de agosto, tem uma marcha da soberania, depois temos 7 de setembro, É isso. né? Então, Com gritos é uma excluídos. conjuntura, Esse ano tem que ser um grande grito uma dos excluídos. conjuntura. Viu? E eu disse hoje na bancada, não vamos achar que é uma luta de curto prazo. Né? Isso tem muita luta para o próximo período, nós temos que saber como aproveitar esses elementos para constituir uma base social capaz de dar sustentação para o nosso projeto e nos ajudar a derrotar o golpe. Né? Exatamente. Pimenta. Ou seja, nós estamos num dos melhores momentos da conjuntura para a luta desde as eleições. Isso é certo. Exatamente. Agora, não significa que nós estamos ainda na ofensiva.
Nós estamos na resistência, como diz no MST, um momento de resistência ativa. Muito bem. Um período bom. Muito bem. Só para encerrar aqui, eu queria que o Pimenta pudesse também nos colocar a par de como ele está vendo, veja, com toda essa mobilização do 15, do 30, a greve, todo esse calendário que nós estamos preparando, e o Comitê Lula Livre, que tem crescido em muitas atividades, e com essas denúncias, que apareceu agora da Intercept, que dá uma luz para a gente, inclusive, resgatar o nosso preso político, que é o Luiz Inácio da Silva. Então, como a gente organizar essa luta de liberdade do nosso presidente. A campanha do Lula Livre, ela tem no último período agora conseguido ampliar para muito além de outros setores. Porque tudo isso, Alexandre, que as pessoas começam a entender. Uma coisa é a gente dizer que tinha um conluio, que o Moro combinava com os procuradores, que pensaram em como manipular as provas do triplex, como é que o Dallagnol fez para o assunto do triplex não ficar lá, né, em São Paulo. Quando as pessoas começam a ler, tem um público, pega um estudante de direito, pega a OAB se manifesta, as pessoas vão lendo aquilo ali e vão entendendo. Claro, a gravidade. Quer dizer, não é possível que, mesmo que o cara não seja da esquerda, mas que o cara leia aquilo e diga, pô, só um pouquinho. Como é que um juiz... Eu dizia ontem pro cara, que imagina o seguinte, imagina um Grenal, e aí tem um resultado polêmico, e um mês depois os caras descobrem que o juiz reunia com o técnico, ia no vestiário, combinava com o cara ali pelos 32 do segundo tempo, tu cai na área que eu vou marcar um pênalti. E depois do time virar campeão, contrata um juiz para trabalhar de dirigente do time que ganhou. Alguém ia aceitar o resultado desse campeonato? Alguém ia achar que essa decisão... Muito bom. Pelo amor de Deus, gente. Imagina um Corinthians e Palmeiras e a torcida do Corinthians descobre depois que os caras tinham montado um negócio desse. Tu acha que as pessoas iam aceitar a legitimidade e iam reconhecer o título do campeão, do cara que ganhou com uma fraude dessa? Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Muito bem. Mas, gente, ó, dia 14, sexta-feira, greve geral, é Lula livre, até a vitória. Valeu, gente. Beleza? 14J. Todo mundo para.